Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Eu quero falar sobre as parábolas do reino. Jesus ele contou muitas parábolas sobre o evangelho do reino ou sobre o reino que estaria por vir. E eu quero falar com os irmãos sobre as parábolas do reino. E hoje vamos iniciar com a parábola de Mateus no capítulo 13, a primeira parábola que Jesus conta acerca do reino, que é a parábola do semeador. Parábolas são histórias que Jesus contava, histórias muitas vezes figuradas, usando figuras para expressar realidades do reino de Deus. E ele contou muitas parábolas acerca do reino de Deus. Só no capítulo 13 de Mateus são 7 parábolas. Nós vamos hoje falar sobre a primeira parábola do reino, a parábola do semeador. Os irmãos estão aí? Glória a Deus. Pastor, por que você vai falar sobre as parábolas do reino? Não sei se os irmãos têm percebido, mas eu sempre falo para os irmãos que eu tento ouvir a Deus na direção daquilo que eu tenho que ministrar para os irmãos aqui. Não sei se os irmãos se lembram, mas na virada de ano, no começo do ano desse ano, eu falei para os irmãos que o Senhor tinha me inquietado para começar a falar sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Quantos se lembram disso? Irmãos, assim, teve um irmão que me perguntou: pastor, o senhor sabia o que ia acontecer? O senhor estava sabendo desse vírus e de que ia acontecer tudo isso? E eu realmente não sabia, mas eu tinha no meu coração, claro, a convicção de que o Senhor tinha me direcionado a começar a falar sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E, irmãos, se os irmãos me perguntarem: pastor, o senhor crê que esse vírus é um sinal da volta de Jesus Cristo? Eu creio que talvez seja o maior sinal até hoje da volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse vírus, ele mudou muita coisa no mundo. E muita coisa propicia a volta de Jesus Cristo. Principalmente quando nós pensamos no governo do anticristo, que vai ser um governo único. Esse vírus ele colocou o mundo em pânico e, consequentemente, o mundo está esperando aí por um líder mundial. E nós sabemos que esse próximo líder mundial vai ser o anticristo. Esse vírus também ele vai ter um desdobramento econômico. Os países estão quebrados, sem dinheiro. Por exemplo, o dólar está a mais de 5,50. $1 vale R$5, ou seja, os países não vão suportar isso. Os países vão clamar por uma única moeda. Por quê? Porque nesse desequilíbrio econômico, tem país que fica muito potente, tem países que perdem toda a sua potência e a sua riqueza. Então o que os países vão querer? Se for uma só moeda, não há diferença de preço entre moeda e moeda. Então, esse vírus, do meu ponto de vista, é um dos maiores sinais da volta de Jesus Cristo, que está muito eminente. Amém, irmãos? E a volta de Jesus Cristo é o início do reino. O reino de Deus que vai se instalar sobre a face da terra. Ou seja, Jesus Cristo vai governar a terra pessoalmente, a partir de Jerusalém por 1000 anos. É isso que a Bíblia ensina. Então, eu senti no meu coração, da parte de Deus, acredito eu, que eu preciso falar para os irmãos também um pouco mais sobre o reino. E eu quero falar sobre o reino falando das parábolas de Jesus. As histórias que Jesus contou, as parábolas que Jesus contou, para falar o que é o reino. Os irmãos estão aí? Glória a Deus. Essa que nós vamos estudar hoje é a primeira parábola do reino, é a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso de número 1. Os irmãos estão aí? Olha só: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou
e toda a multidão estava em pé na praia. Então imagine a cena. Jesus estava na praia, veio uma multidão de gente, ele não tinha como falar com todo mundo, ele entrou num barquinho, afastou um pouco, como de costume, as pessoas ficavam ali na orla da praia, né, na areia, e ele de dentro do barco ficava falando. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vinda o sol queimou-se, e secou-se porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Ou seja, uma semente deu 100, de uma semente deu 100 frutos, de uma semente deu 60 e de outra semente deu 30. Verso de número 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Por que o Senhor lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Diga: aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será. Olha que interessante. Aquele que não tem, diga, ele não tem. Até o que tem será tirado. O que alguém que não tem, tem? Conseguiu entender ou não? Sim ou não? Diga assim: o que não tem. Diga: ele não tem. Até o que tem será tirado. Conseguiu entender ou não? Estranho, né? Mas eu vou explicar para os irmãos. Por isso lhes falo por parábolas. Por esse motivo eu falo por parábolas. Para que eles vendo não veem, ouvindo não ouçam, né? Ouvindo não ouçam, e nem compreendam. E neles se cumpra a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Olha o motivo: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu estou falando por parábolas para eles não entender, para que eles não se convertam e para que eu não precise os curar. Pastor, por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, dos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, e a partir do verso 19 ele vai explicar a parábola. Mas antes de nós entrarmos na explicação da parábola, que é aquilo que eu quero falar com os irmãos, deixa eu só contextualizar a história. Observe, quando Jesus começa a falar por parábolas, a Bíblia diz então que os discípulos cercam Jesus e perguntam para Jesus o porquê que ele fala por parábolas. Porque ficou muito claro para os discípulos que ninguém estava entendendo nada. Porque ao invés de Jesus falar abertamente, e ao invés de Jesus falar claramente o que Jesus queria falar sobre o reino de Deus, Jesus começou a contar histórias, e as pessoas não estavam conectando as coisas.
Que negócio que é esse de semente, semeador, uma terra que caiu na pedra, uma terra que foi sufocada por espinho? E os discípulos percebem então que de fato o povo não está entendendo o que ele está falando. Então os discípulos cercam Jesus e falam: Jesus, por que o senhor fala por parábolas? E então Jesus vai explicar, que é a parte do texto que nós lemos, o porquê que ele fala por parábolas. E segundo Jesus, ele fala por parábolas porque aos discípulos, o verso de número 9, aliás, o verso de número 11, olha lá. Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então observe, Jesus faz uma separação. Qual que é a separação? Os discípulos, que a esses é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, e a multidão que está na praia, que esse não é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. E Jesus diz que o motivo pelo qual eles não podem conhecer os mistérios ou a revelação do reino dos céus é porque eles têm o coração endurecido. Os irmãos estão aí, irmãos? Pastor, o que é ter um coração endurecido? Ter um coração endurecido é você não receber aquilo que vem da parte de Deus. Há muitas pessoas dentro da igreja com o coração endurecido. São pessoas que estão o tempo todo na defensiva. São pessoas que estão o tempo todo querendo se proteger de Deus e se proteger da palavra de Deus. São pessoas que muitas vezes são seletivas naquilo que aceitam. Ou seja, eu vou ouvir o que Deus tem a dizer, e dependendo do que for, eu aceito e pego para mim. Dependendo do que for, esse assunto não é comigo, faz de conta que não é com ele e simplesmente ignora o que Deus está falando. Pessoas de coração endurecido, pessoas que não recebem a palavra de Deus como boa notícia. Toda a palavra de Deus, irmãos, para nós é boa notícia, é o Evangelho, ainda que essa palavra nos peça para ser ou fazer alguma coisa que às vezes é difícil de ser e de fazer, mesmo assim essa palavra continua sendo a palavra de Deus e continua sendo boa notícia. Nós não podemos endurecer o nosso coração diante da palavra de Deus. Nós não podemos endurecer nosso coração quando Deus fala conosco, irmão. Você não pode simplesmente fingir que não é com você. Você não deveria ignorar o falar de Deus contigo. Às vezes eu encontro algumas pessoas que elas falam assim: ah, pastor, Deus está falando comigo há muito tempo sobre isso. E eu fico perguntando: e o que você fez? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, falou com você acerca de algo e você simplesmente ignorou o que Deus falou. E você simplesmente dá de ombros para Deus, como quem diz: olha, o Senhor falou, mas eu não estou nem aí. Endureceu o coração. O nosso coração precisa estar sempre quebrantado diante do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque se o nosso coração estiver endurecido, nós corremos o risco de entrar nessa turma aqui, ó. Qual turma? Que não pode conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus, ele fala claramente: a vós foi dado conhecer os mistérios, a eles não é dado. Por quê? Porque o coração dessa turma está endurecido. Como você reage quando Deus fala contigo? Qual é a sua atitude diante da voz de Deus? E Deus fala conosco, irmãos, de muitas formas e de muitas maneiras. Deus pode falar conosco, e quando eu falo Deus falar conosco, eu não estou falando só da pregação aqui que o pastor está fazendo. Deus fala conosco no dia a dia, Deus fala conosco através de pessoas, Deus fala conosco através de circunstâncias, através de situações, Deus fala conosco através dos passarinhos, Deus fala conosco através de muitas coisas. Deus o tempo todo está tentando se relacionar conosco e falando conosco. E qual é a nossa reação diante da voz de Deus? Será que nós estamos endurecendo o coração?
Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude quando Deus fala contigo? Eu vou dizer para você, a minha reação, quando Deus fala comigo, irmãos, tudo muda. Confesso para os irmãos que eu fico inquieto. Enquanto eu não dou atenção total à voz de Deus, quando Deus fala comigo, eu fico muitas vezes mal-humorado, até com as pessoas que estão próximas a mim. A minha esposa já conhece, já sabe. Normalmente, quando Deus fala comigo, mexe com a minha estrutura, mexe com o que eu sou, mexe com tudo, eu fico mal-humorado. Por quê? Porque Deus está falando comigo e eu preciso abrir o meu coração e dar uma resposta para Deus. E aí ela fala, às vezes ela fala, nem vou mexer, porque já sei. Já me larga lá para o canto e eu fico lá emburrado e mal-humorado, mas ela sabe, Deus está falando com ele. Por quê? Porque não dá para ignorar a voz de Deus. Os irmãos estão aí? E principalmente quando Deus me pede para fazer algo que eu não quero fazer. Aí que é mais complicado ainda, irmãos. Ou falar algo que eu não quero falar. Quando Deus dá uma direção que vai contrário àquilo que você quer, nesse momento fica muito mais complicado ainda você abrir o seu coração. Mas se nós fecharmos o coração, se nós endurecermos o coração para a voz de Deus, acredite, vamos cair nesse grupo de pessoas que está privado da revelação do reino dos céus. Jesus disse, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os irmãos estão aí? Você já entende? Você consegue entender a gravidade disso? Não sei se você ama a Deus e você ama a palavra de Deus, mas eu fico pensando, Deus tem algo a revelar, Deus tem os seus mistérios a revelar. Aí Deus diz, não, você não vai receber a revelação, porque seu coração está endurecido. Não dá, irmãos. Nós precisamos abrir o coração diante daquilo que Deus tem falado para nós. Amém? O que Jesus faz, então? Chama os discípulos para um canto e fala, eu vou explicar para vocês a parábola do semeador. Os irmãos estão aí? E é sobre isso que eu quero falar, sobre a explicação de Jesus da parábola do semeador. O que é a parábola? Olha para mim. Um semeador saiu a semear. Diga, um semeador saiu a semear. Saiu semeando. Agora olha que interessante. A Bíblia diz que uma parte da semente caiu. Diga, caiu. Não, presta atenção. Ele saiu para semear, mas a semente caiu. Caiu onde? A primeira caiu à beira do caminho, ou seja, onde as pessoas passavam, solo batido, né, a terra dura, porque as pessoas caminhavam por esse lugar, então o solo é duro, a semente caiu no solo duro. A segunda parte da semente caiu em solo rochoso. Os irmãos estão aí? O solo é terra, mas tem muita pedra. A terceira parte da semente caiu, mas os espinhos sufocaram. E a última parte da semente, a quarta parte da semente, caiu em boa terra, e na boa terra produziu uma 100, outra 60 e outro a 30. Os irmãos estão aí? O que significa isso, pastor? Verso 18 em diante. Escutai vós a parábola do semeador. O que é isso? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então ele está explicando. Vamos para entendermos a parábola, vamos nomear aqui os personagens da parábola. Quem é o semeador? O semeador é todo aquele que prega o evangelho do reino. Diga, o semeador é todo aquele... Irmão, vamos lá? Diga, o semeador é todo aquele que prega o evangelho do reino. Esse é o semeador. O que é a semente? A semente é o evangelho do reino.
Amém? A semente é o evangelho do reino. Observe, o que é o solo? O solo é o coração. Amém? Os irmãos estão aí? E o que significa essa beira do caminho? Solo duro, solo pisado, um solo que foi pisado pelos homens, porque é um caminho, então ficou duro, e a semente não consegue entrar. O que significa a semente não conseguir penetrar nesse solo? A pessoa ouve, mas não entende, é raso. De repente você está aqui como esse solo. Você está assim, o que o pastor está falando, gente? O que é isso? Que negócio que é esse de reino? Você não está entendendo nada. Ou seja, se você está nessa situação, nesse momento agora, você é à beira do caminho. O seu coração é à beira do caminho, ou seja, a semente, ela não vai entrar, consequentemente não vai produzir fruto nenhum. E o que vai acontecer? As sementes que são semeadas no solo, mas não penetram na terra, as aves vêm e comem, as aves se alimentam dessa semente. Pastor, o que significa isso? É o maligno que vai roubar aquilo que foi semeado em seu coração. Há muitas pessoas, irmãos, que elas vêm para a reunião na igreja, no prédio da igreja, mais para cumprir uma agenda, do que de fato interessados em ouvir Deus falar com elas. Ou seja, hoje é domingo, é dia de ir para o culto, ou hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, e a pessoa vem, ela senta aí, ela fica ouvindo, mas de fato ela não tem interesse em ouvir Deus, ela tem interesse em cumprir uma agenda, e tirar da consciência dela o peso de não ter ido para a igreja no final de semana. Qual que é o problema? É que essas pessoas ouvem e não compreendem. Elas não conseguem nem sequer colocar atenção naquilo que está sendo falado. E elas não conseguem compreender a palavra. Se terminou o culto, saiu ali na porta, você pergunta, o que Deus falou contigo hoje? Ela vai dizer, não entendi muito.